Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje na aula 2 a gente vai conversar um pouquinho sobre motores trifásicos e suas ligações externas. Então eu trouxe para a nossa aula de hoje o site mundodaelétrica.com.br. Ele é um site bem completo, é um site que tem bastante informação dessa parte de acionamento e proteção de motores trifásicos. Então, nesse site a gente tem um exemplo bem legal, bem didático, para a gente poder entender e poder elaborar essa questão das ligações externas de um motor que foi fabricado, que foi constituído para trabalhar em 220/380 volts. Então, como é que eu faço para fazer a ligação desse motor em 220, ora em 380? Para fazer isso, a gente vai ter que executar uma ligação externa, que é feita dentro da caixa de ligação que o motor possui em sua carcaça. Então, para fazer esse fechamento, a gente tem que seguir a regra, tá, que é imposta pela ligação triângulo e pela ligação estrela. Então, no primeiro momento, vamos conversar aqui sobre o fechamento em triângulo, que é o fechamento para menor tensão 220. Só recordando, o nosso motor ele possui 3 enrolamentos iguais, com o mesmo número de bobinas e o mesmo número de espiras. Espiras são as voltas que constituem a nossa bobina. E bobinas são os conjuntos que a gente tem dentro lá do nosso estator para formar o campo magnético do nosso motor. Então aqui eu tenho um enrolamento que começa pela ponta 1 e termina na ponta 4. Então 1 mais 3, final 4. 2 mais 3, final 5 e 3 mais 3, final 6. Só recordando aquela regrinha que eu já expliquei para vocês. Então, para o fechamento em triângulo, eu disponho esses 3 enrolamentos de forma a formar aqui uma figura de um triângulo, né? E aí eu vou ter o quê? Ponta 1, final 4, ponta 2, final 5, ponta 3, final 6. O que eu vou ter que fazer na prática? Eu vou ter 6 condutores lá dentro da minha caixinha de ligação. Na prática, eu vou ter que fazer o seguinte: na fase R, eu vou ter que ligar a ponta 1 e a ponta 6. Na fase S, eu vou ter que ligar a ponta 2 juntamente com a ponta 4. Na fase T, eu vou ter que ligar a ponta 3 com a ponta 5. Com isso, o nosso motor está condicionado a receber a menor tensão, 220 volts no nosso caso. Professor, mas se eu tiver um outro motor que é outra tensão, outras 2 tensões, sempre a menor tensão vai ser executada com fechamento de triângulo. Isso é o que a gente tem que observar. Uma coisa que eu chamo a atenção é em relação à tensão de linha. Tensão de linha é aquela que eu tenho entre uma fase e outra. Nesse caso, tensão de linha é 220. Qual vai ser a minha tensão de fase? Aquela que é aplicada entre uma ponta, tá, inicial e a ponta final do meu enrolamento. 220. Por quê? Porque numa ligação triângulo, que é a que a gente está executando aqui, a gente tem a tensão de fase igual à tensão de linha. Então, o meu VL vai ser igual ao meu VF ou vice-versa. Tá bem? Já em relação à corrente, a minha corrente de linha ela entra pela fase R e quando ela chega nesse ponto aqui, ela se distribui. Parte vai para cá e a outra parte vem para cá. E como é que é essa distribuição? Essa distribuição é bem simples. Como eu estou trabalhando com um sistema trifásico, essa distribuição vai ser em razão de raiz de 3. A de fase que vai percorrer o meu rolamento, ela vai ser igual ao quê? Ao meu I de linha sobre raiz de 3. Perfeito, pessoal? Então, fechamento triângulo, fase R, ponta 1 e 6, fase S, pontas 2 e 4, fase T, pontas 3 e 5. Para fechar esse mesmo motor para ser energizado em 380, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o fechamento da ligação em estrela. E agora o que eu vou fazer? Vou posicionar os meus enrolamentos para formar essa figura aqui que está aqui do lado, né, que está aqui. E aí, novamente, eu vou ter o enrolamento 1, final 4, 2, final 5 e 3, final 6. Vou começar aqui pela fase R. 1, final 4. Depois vou aqui para a fase S. 2, final 5. E por último, 3,
final 6. Então, para fazer a ligação estrela, fase R vai ligado na ponta 1, fase S na ponta 2 e fase T na ponta 3. As pontas 4, 5 e 6 são fechadas entre si e elas formam na nossa ligação, aqui nesse ponto aqui, um ponto de potencial nulo, o que equivale a dizer que a gente tem um neutro. Ok, pessoal? E aí, o que isso significa? Significa assim, pessoal. Entre a fase R e a fase S eu tenho 380 volts. O que acontece? O nosso enrolamento ele tem uma capacidade de receber uma tensão de 220. E aí é a grande jogada dessa ligação, porque agora a nossa tensão entre a ponta 1 e a ponta 4 vai ser o nosso VF. Tá? Só que numa ligação estrela, o que acontece? O VF é igual ao nosso VL sobre raiz de 3. E quanto que é 380 dividido por raiz de 3? 220. Então agora eu vou ter entre R e S 380, só que aqui o nosso VF ele vai ser 220 por motivo. Qual o motivo? Pelo motivo da ligação, porque entre esse ponto e esse ponto aqui equivale a dizer que aqui eu tenho uma fase e aqui eu tenho um neutro. Perfeito? E aí o que acontece? O valor de VF vai ser igual a VL sobre raiz de 3, que no nosso caso, como eu já falei, vai ser 220. E as correntes? Bom, aqui entra a minha corrente IL, a minha corrente de linha, e quando chega nesse pontinho aqui, eu começo a ter a minha corrente de fase. Nesse caso, a minha ligação estrela, ela condiciona que a corrente de linha é igual a de fase. Aonde eu vou ter a razão de raiz de 3 vai ser na tensão, aonde VF é igual a VL sobre raiz de 3. Então, pessoal, resumindo, tá? Como é que eu vou executar essa ligação? Ponta 1 na fase R, ponta 2 na fase S e ponta 3 na fase T. 4, 5 e 6 fechadas entre si. Então, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, fica bem claro que essas duas ligações elas vão ser executadas de acordo com a tensão da rede aonde o motor vai ser instalado. Então, primeira coisa que a gente tem que verificar é qual o valor da tensão disponível que a gente vai ter no sistema aonde esse motor vai ser energizado. Perfeito? Então, na menor tensão eu vou executar a ligação triângulo, e na maior tensão eu vou executar a ligação estrela. E um detalhe que sempre é importante a gente observar é a placa do nosso equipamento. Porque lá que a gente vai ver se o nosso equipamento ele pode trabalhar em 220 ou ele pode trabalhar em 380 ou em outras tensões. A placa do motor sempre será um objeto a ser consultado para que a gente não tenha problema, né, desse motor vir a queimar ou vir a trabalhar num sistema não compatível com a sua construção. Então, depois, se vocês quiserem buscar mais informações, acessem o site munodaelétrica.com.br, a parte ali de ligação de motores trifásicos, que vai estar esse material, né, com alguns exemplos aqui, com algumas explicações que vocês também podem utilizar aí para relembrar essa parte das ligações externas dos motores de 6 terminais. Ok, pessoal? Um abração para todos e até a próxima aula.